reunião, tá? Vou avisar a todos aqui, a reunião está sendo gravada, tá? Para depois disponibilizarmos para os professores. Sônia, confirma para mim, tá aparecendo os slides aí para você? Tá, ok. Tá, então tá bom. Deixa eu só mudar aqui a minha forma de enxergar, para eu poder enxergar os slides também. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, então, essa é a reunião, né, uma live de trabalho aí sobre o Redação Paulista, aqui da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. Caso vocês não consigam aí se comunicar via microfone, vocês deixam aí para nós recado no chat, que a gente vai dar uma olhadinha, tá? Então, vale lembrar novamente que essa live está sendo gravada, né, para todos. Então, sejam bem-vindos. Eu sou o PEC Carlos Rogério, né? Sou embaixador aí também da plataforma, agora, da plataforma Redação Paulista, né? Então, nós fizemos essa live com um intuito bem bacana. Sônia, você se apresentar? Ei, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui. A gente sabe da necessidade dessas orientações, da ansiedade que todos estão com relação às plataformas, por isso a gente organizou aqui de modo a dar esse apoio para vocês. Eu sou a Sônia, nova PEC também de língua portuguesa, e iremos trabalhar juntos, eu e o Carlos, na plataforma Redação Paulista e Redação Paulista e Redação e Leitura, certo? Nosso intuito aqui é ajudá-los nas dúvidas mais básicas que vocês têm para iniciarmos os trabalhos do ano letivo. Estamos à disposição. Passa a palavra. Então, vamos lá. Bom, então o intuito da nossa live, né, da nossa reunião hoje, então, é orientar aí ações acerca da utilização da plataforma Redação Paulista. Então, nesse momento, agora, o nosso foco é iniciar esse acompanhamento junto às escolas e também junto aos professores, subsidiando aí sobre as questões pertinentes às plataformas, né, e todas as ações que envolvem aí o Redação Paulista, que não é só postar a redação do aluno, né, Sônia? Então, tem muitas coisas envolvidas, tem todo um processo, tem toda uma agenda, toda uma rotina que precisa ser respeitada e precisa ser, na verdade, a escola, né, o professor, o coordenador, toda a escola precisa se movimentar para que isso aconteça de fato, né? Então, esse aí é o nosso objetivo hoje, tá? Então, nós já se apresentamos, né? A PEC Sônia, ela também é embaixadora do Redação aqui na Diretoria de Ensino, né? Eu sou novo aqui na Redação Paulista, apesar de acompanhar, né, o ano passado, desde a implantação, implementação e tudo mais, mas eu sou novo aqui, né? Mas eu estou aqui também para ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer uma dinâmica assim, vamos apresentar o que a gente já tem, muitas coisas vocês já sabem, né? E depois as dúvidas, para quem está aqui agora na reunião, pode conversar com a gente, pode depois no final aí a gente vai dar uns 10 minutinhos para tirar as dúvidas pontuais de cada um, mas aqueles que estão assistindo essa gravação, posteriormente, pode nos comunicar através dos grupos ou através dos coordenadores, né, das suas escolas, e os coordenadores repassam para nós as dúvidas, né, Sônia, a gente atende. A gente quer deixar aqui bem para vocês aí essa questão de que nós estamos aqui prontos para atendê-los. Sônia, está me ouvindo aí? Que você está travada aqui no vídeo. Agora voltou. Então, meu sinal caiu aqui, eu tive que entrar novamente, mas eu consegui ouvi-lo. Nós estamos aqui no mesmo ambiente. Então, reforçando o que o Carlos acabou de falar, o intuito aqui é apoiá-los, passar assim para vocês tudo que a gente está recebendo de São Paulo. Essas informações chegam para a gente semanalmente, às vezes dentro da mesma semana, várias vezes, né? Na próxima sexta-feira teremos uma live com São Paulo novamente. Então, como a gente já conversou aqui, como as informações estão sendo colocadas, algumas coisas que a gente vai passar hoje, pode ser que de repente venha mais novidade na sexta, e a gente tenha que repassar também isso para vocês. Mas vamos ficar no que nós temos até hoje, com tudo que já nos foi passado, para tranquilizá-los também e dar essa orientação no passo a passo. Como o Carlos falou, que a redação não é só postar, né, ou mesmo trabalhar em sala. No ano passado, a gente acompanhando esse movimento da plataforma,
nós verificamos que houve muito problema nesse sentido, né, na questão da postagem e na finalização do processo. Portanto, essa orientação agora ela vem justamente para evitar que aqueles problemas que aconteceram no final do ano, né, que foi bastante complicado para todos, não ocorram nesse momento. Passo a palavra. Então é isso mesmo. Bom, algumas coisas aqui, claro que vocês já viram, né? Mas não vale a pena reforçar, né? A gente sabe que a intencionalidade pedagógica da Redação Paulista é fortalecer a competência escrita, né, dos nossos estudantes aqui na rede no estado de São Paulo, né? E também amplia outras possibilidades de aprendizagem, por exemplo, como a utilização de recursos eletrônicos e digitais, né, como computador e tablets e tal, né? A questão da redação também, ela é integrada à rotina escolar, então não é uma questão onde a gente pode trabalhar com algo opcional, na verdade ela já está integrada, né, junto ao currículo de língua portuguesa. E aí quando a gente fala integrada, é que ela faz parte das atividades da escola, da rotina escolar, do componente curricular de língua portuguesa e agora do componente novo, né, redação e leitura lá no ensino médio. Então a gente sabe que não dá mais para desvincular uma coisa da outra, e a redação já fazia parte da língua portuguesa, né, na sua prática em si, que nós sabemos, né, que a prática da redação, né, Sônia, já acontecia, né, e agora ela vem como uma prática mais pontual, firmada aí para que os alunos possam se desenvolver com mais foco, né, com mais intencionalidade, né? Então a gente sabe que aí no ensino fundamental a gente vai ter uma aula dedicada, né, à leitura, né, e à redação das plataformas. Aí a gente vai destrinchar um pouco sobre isso, né? A Sônia vai explicar um pouquinho melhor. Essa uma aula, o professor vai ter uma rotina semanal na qual, no ensino fundamental, ele vai escolher, né, Sônia, uma aula dentro das aulas que ele tem na grade, para ele dedicar exclusivamente aí à redação e à leitura. Claro que a gente sabe que muitas vezes uma aula não vai dar, mas aí é outro ajuste que o professor precisa fazer e precisa criar essa prática aí, né, treinar essa prática para que isso dê, né? E no ensino médio, a gente vai ter aí, no componente curricular de redação e leitura, 2 aulas semanais, né? E o objetivo que a gente tem é a gente trabalhar aí dentro dessas aulas e dividir, né? Uma parte para redação, uma parte para leitura, tá? Sônia, puder Posso aqui, Carlos, acrescentar? né, de fazer um adendo aqui, né? Então, com relação à rotina, né, intencionalidade pedagógica e a rotina escolar. O componente de língua portuguesa, ele já traz, né, dentro do currículo, é inerente, né, ao componente, o trabalho com produção de texto e leitura. Isso é inerente aos professores da área, já conhecem isso, né, o currículo deixa isso bastante claro ali, evidenciado, e é uma prática que os professores muitos faziam em sala de aula, mas não estava evidenciado através desse acompanhamento que a plataforma proporciona nesse momento. Então, assim, para que a gente traga para vocês assim uma certa tranquilidade nesse sentido, não há nada mais do que aquele trabalho que o professor já fazia em sala de aula, trabalhando os gêneros textuais, estrutura de texto, fazendo todo aquele trabalho de escrita do aluno e também da motivação da leitura, com apoio nas escolas que têm a sala de leitura. Esse trabalho, ele já era feito. O que acontece agora é que essa plataforma, né, que foi colocada ano passado, ela vem mostrar, né, evidenciar esse trabalho do professor. O que ocorreu com relação aos dados que foram gerados no ano passado foi um problema no processo, né, entre a postagem e a finalização, a correção da redação. E muitos pararam ali na fase da correção e não finalizaram, certo? Mas não traz, assim, novidades nesse sentido. Então, não é nada para que o professor né, fique assim, muito assustado com relação a isso. O que vai precisar aqui é essa integração da rotina escolar. Então, já está posto aí que lá no fundamental, o professor do componente ele vai disponibilizar no mínimo, e diz assim bem claro, no mínimo, uma aula por semana para trabalhar a leitura e a produção. Mas esse mínimo, né, a gente sabe que muitas vezes não vai ser suficiente. Então, durante as aulas, o professor vai ter que estar organizando esse trabalho. E isso vai depois ser visualizado lá na plataforma no momento que o professor, aqui nos slides vocês vão ver mais à frente um pouquinho, que vai haver ali um planinho de trabalho, né, de semana a semana, em que momento essa produção vai lá para a plataforma para que a gente possa dali fazer o acompanhamento através do processo, certo?
O ensino médio, ele traz, né, agora, redação e leitura na grade, com 2 aulas semanais, que podem ter sido atribuídas ou não para o professor do componente. Se foi para o mesmo professor do componente, língua portuguesa, esse professor já vai fazer todo esse processo dentro das suas aulas, ele vai organizar na semana, essas 2 aulas de redação e leitura ele trabalha, não é? Então, as aulas de redação e leitura não trazem material digital. O que vai acontecer aqui? Se o professor for diferente, o professor de redação e leitura, ele vai ter que trabalhar em companheiro aqui com o professor do componente. Né? Os dois terão que trabalhar juntos, terão que compartilhar esse trabalho do gênero textual, que está sendo posto nesse bimestre, para que as redações sejam desenvolvidas, certo? Com o objetivo aí, falando em 2 redações por bimestre, mas nunca perdendo o foco de que é uma por mês. Então, dentro do mês, nós temos que iniciar o mês com a postagem da proposta e finalizarmos o mês com a correção da redação já finalizada, certo? Dentro do mês. Passo a palavra. Isso é interessante, Sônia, reafirmar, né? Que tem 2 diferenças, né? Então, por exemplo, no ensino fundamental, o professor é um só, né? Que vai administrar ali dentro da sua semana um momento específico de, no mínimo, uma aula para redação e leitura, né? E já no ensino médio, a gente já tem esse componente separado, com a mesma intencionalidade, porém, ele vem com mais aulas, né, separadas para isso, né, um tempo maior, né, porque a gente sabe que né, principalmente no ensino médio, existe uma preparação aí também para o vestibular, né? Então, a gente entende e precisa entender que é um componente que funciona diferente do componente de língua portuguesa, porém, ele precisa estar integrado. Eles precisam estar ali, não vai ter um material específico até o momento, né? Nesse primeiro, acredito que nesse primeiro semestre, possa ser que isso mude futuramente, né? E venha assim a necessidade. Acredito que o currículo está ainda em formatação, então pode ser que venha, né? A gente não pode afirmar que não terá, mas no momento não tem material específico. O professor de língua portuguesa, junto com o professor de redação e leitura, vão trabalhar pareados aí com o material digital do ensino médio, né? Uma novidade, então, que a gente pode valer aqui é o assistente de correção, né? Que além da correção ortográfica automática, agora ele também retorna com sugestão de nota e também com comentário, né? Para cada um dos critérios avaliativos do gênero, tá? Vale entender isso aqui também, pessoal, que a plataforma Redação e todas as outras plataformas, elas estão num processo adaptativo. O que isso significa? Elas tiveram algumas mudanças do 2023 para cá, né? Então vai surgir coisas novas ainda, irão surgir novas coisas, irão surgir novas funcionalidades, algumas outras que ainda não estão funcionando vão deixar de funcionar. Claro que ainda temos problemas, né? A Seduc ainda está afinando, está limpando algumas situações, problemas, mas quando vocês também tiverem problema com a plataforma, né? Depois a gente vai até falar sobre isso, mas fazer um chamado aí e tal, para poder tentar sanar essa questão quando for um problema muito pontual, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Pode passar por isso. Isso. Então, nós temos aí essa meta, né? Que nós chamamos de meta, porém não é bem uma meta, né? Não é tido assim como algo imposto, mas a gente precisa de uma redação postada e concluída por mês. A Sônia já falou, e eu acredito que a gente precisa entender esse processo, porque é uma questão mais de organização, né? Então, o que nós percebemos ali analisando o ano passado, né? Nós percebemos que muitas escolas, muitos professores, por exemplo, postaram dentro do mesmo mês 3, 4 propostas por aluno. E aí, no final, a escola, aquela turma só concluiu uma redação. E aí, por que nós entendemos isso? Nós fomos conversar com alguns professores e nós entendemos que, por conta de, muitas vezes, o professor não ajustava o prazo para concluir essa redação. Por exemplo, o professor colocava 2 dias e aí o aluno não concluía em 2 dias, às vezes por questão de internet, às vezes por, enfim, N questões. E aí o professor ia lá e postava de novo. E o que acontecia? Isso vai somando as propostas e o índice
vai diminuindo, porque o índice ele é relacionado entre o número de propostas, o número de alunos, o número de propostas e o número de propostas concluídas, de redações concluídas. Então, há uma relação entre isso. Então, quanto mais propostas eu tiver e menos redações concluídas eu tiver, o índice vai ser mais baixo. Então, o ideal é que o professor proponha, né, realize a sua proposta lá de redação. Ele pode pegar uma proposta pronta ou pode elaborar algo conforme o cronograma de gênero textual, né, por turma, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma novidade também isso daí. E o que acontece? Dentro daquele período, daquele mês, o professor concluir, né, o professor e o aluno concluir esse fluxo, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco também. Então, posta lá no mês, o professor coloca um prazo até o final do mês, caso for possível, né? O professor coloca lá um prazo hábil para o aluno fazer. A gente também não pode deixar por último, né? Lá para o final do mês, porque também o professor precisa corrigir essa redação. Então não vai ter, se o professor colocar lá, eu vou postar no dia 15 para o aluno terminar dia 30. Eu não vou ter tempo hábil para corrigir. Então o professor também, é isso que a gente veio falar um pouco hoje, né? Para o professor se organizar, pensar em todas essas nuances. A gente sabe que a escola é viva, a gente sabe que tem, né, N coisas acontecendo, e a gente não tem só redação acontecendo nas plataformas, né? A gente tem um monte de plataformas acontecendo, um monte de gente precisando usar a internet, um monte de professor precisando usar outros dispositivos. Então tem que ser uma coisa muito bem organizada com a escola, né? Então, o professor precisa, né, nos anos finais, e também o professor também de redação e leitura precisa postar, né, fazer uma proposta, postar uma proposta, de acordo aí com o que sugere, né, do que tem apresentado a SEDUC, né, sobre os gêneros, que a gente vai apresentar daqui a pouco, e repertoriar esse aluno, né? E o aluno precisa elaborar um rascunho, né, que é o que a gente também aconselha, né? Ele elabora um rascunho do texto em sala de aula, e depois ele digita, clica em concluir, enfim, todo esse processo acho que todos já conhecem, mas quem não conhecer, né, pegou a aula agora, está entrando agora na rede, vai conhecer, né, digita, o aluno clica em corrigir online, ajusta ali os apontamentos indicados pela inteligência artificial e salva em rascunho e envia a correção para o professor. O professor ele vai corrigir a redação desse aluno, e aí o professor pode devolver, caso o professor queira que o aluno refaça alguma coisa, ou o professor pode finalizar esse processo. Só que esse fluxo todo, ele precisa acontecer dentro, depois eu volto para o outro, tá, Sônia? Ele precisa acontecer esse fluxo dentro do mês. Então, ele precisa iniciar ali no dia 1º e terminar no dia 30, no dia 31. Quando chegar o último dia do mês, as redações precisam estar com o seu processo todo concluído. A gente não pode confundir redação concluída do aluno, que o aluno foi lá, digitou e enviou para correção, com o processo todo concluído. São duas coisas diferentes. O aluno digitar a redação, né, e mandar para o professor corrigir, não finalizou o processo. O processo ainda tem esse passo da correção. Sônia, quer acrescentar alguma coisa? Sim, então eu gostaria de pontuar o seguinte, né? Nós estamos no mês de fevereiro, que é dia 27, as aulas começaram dia 15, e assim, conforme foram chegando algumas dúvidas, né? A gente foi recebendo aqui no privado algumas dúvidas de algumas escolas, nós fomos passando orientações pontuais, mesmo porque a gente estava aguardando para fazer esse movimento maior hoje. Com relação a esses dias de fevereiro, para o professor trabalhar em sala de aula, o gênero textual indicado por turma, Carlos, se você puder voltar naquele slide lá onde mostra os gêneros, a estrutura de texto, né? Repertoriar, como diz lá no anterior, repertoriar esses alunos para a produção textual, certo? Ele vai fazer no rascunho, no caderno, em sala de aula, com todo o apoio do professor ali. Quando vai para a digitação, o aluno já está com esse texto pronto no caderno. Então, isso facilita, certo? No ano passado, em alguns acompanhamentos, nós encontramos escola, por exemplo, que o professor levou o aluno diretamente para a sala de informática para produzir o texto ali. Isso não pode acontecer, porque a gente sabe, quando fala em redação, quando fala em produção, o aluno meio que trava, ele gela, ele zera, ele não consegue, né, do nada, surgir um texto ali. Então, ele precisa desse apoio do professor em sala, dessas orientações. Com relação ao gênero textual, que vai ser pedido, como está aparecendo para vocês agora na tela, falando em gênero, já gostaria aqui de colocar uma informação. A informação que nós temos até hoje, dia 27 de fevereiro, é que
haverá um gênero por bimestre, certo? Por bimestre, um único gênero. Então, dentro do primeiro bimestre, sempre que nós falarmos em produção, em redação, paulista, nós estamos falando de um único gênero por turma, como aparece aí, certo? Então, uma em março, uma em abril. Nesses últimos dias de fevereiro, trabalhar em sala, dar esse apoio para o aluno, adiantar esse trabalho, que deve ser feito em sala. Quando for no dia 1º de março, que é sexta-feira próxima, vocês já podem postar, mas com esses cuidados que o Carlos colocou, com relação ao tempo que vocês vão disponibilizar ali para o aluno, porque verificando, analisando todos os dados, nossa diretoria, infelizmente, ficou, né, numa classificação bastante baixa com relação a isso, as escolas, cada uma dentro das suas dificuldades também. Esses dados que a gente sabe que serão gerados por BI, eles serão coletados de 1 a 31 de março e depois de 1 a 30 de abril. Isso vai dizer assim, olha, foi feita uma redação no mês, desde que tenha seguido todo o processo, desde a postagem até a correção final que é enviada, certo? No ano passado, tomando como exemplo, né, a gente analisou ali que muitas redações ficaram paradas para correção, não foram finalizadas. E como o Carlos disse, toda vez que o professor ia fazer, ampliar esse período para o aluno, ele ia ampliar esse prazo, ele acabava duplicando. Então, ficou um montante de redações ali, de propostas, que não batiam com o número de alunos, é uma discrepância muito grande. E, por consequência, também nos dados finais, né, que foram gerados ali, aquele índice final que colocou a escola, muitas vezes, com índice vermelho ali. Sônia, nós temos um período já finalizando aqui menos de 5 minutos, né? Então aqui também está avisando para nós aqui que está acabando o nosso tempo. Vamos falar um pouquinho, mas assim, gente, não quer dizer que a gente não está disponível. Vocês têm os nossos contatos aqui na diretoria de ensino, vocês podem, né, convidar a gente. Agora com o grupo aberto também, né? Agora a gente está com o grupo também dos professores, né? E a gente vai divulgar isso para os coordenadores também, tá? A gente montou uma sugestão, por exemplo, de cronograma de atividade, para o professor entender dentro numa cronologia, né, o que ele precisa se organizar. Por exemplo, interessante na semana 1, né, por exemplo, a gente trouxe o mês de março, de 4 a 8, o que eu vou fazer, né, nessa semana? Eu vou trabalhar o gênero textual. Na semana 2, os alunos vão fazer um rascunho, por exemplo. Na semana 3, os alunos digitam. Na semana 4, eu corrijo. Então, o professor precisa se programar, ou até mesmo trazer, por exemplo, já em fevereiro, o professor já ter trabalhado esse gênero, né, com os alunos, já ter iniciado esse trabalho com gênero. Na primeira semana de março, o professor já fazer os rascunhos com os alunos. Na segunda semana, os alunos digitar, porque a gente sabe que para digitar precisa da plataforma, precisa do computador, precisa do tablet, enfim. Às vezes, numa semana a gente não consegue fazer isso, a gente precisa de mais de uma aula na semana. Enfim, o interessante é o professor deixar aí as 2 últimas semanas, né, Sônia? Para correção, para ele ter uma tranquilidade, para não ficar, né, tendo que correr, enfim, a gente sabe o quanto é duro. E a gente tem que levar em consideração também a questão do período de realização da prova paulista. Em março não tem, mas em abril terá. Então, o professor precisa pensar também, porque a prova paulista tem a questão de na internet, dos dispositivos que vão ser utilizados. Então, um recado que a gente queria deixar hoje aqui bem claro, 2 coisas, né, Sônia? Primeiro, nós nos apresentarmos, né, como embaixadores nesse ano agora para a plataforma da Redação Paulista, nos colocar à disposição das escolas e dos professores, principalmente, para qualquer dúvida e qualquer apoio que vocês precisarem. Sim, além, Carlos, desculpa, além dessa, né, reunião aqui, também em loco, não é? Caso precise, a gente vá até as escolas, né, dar esse apoio presencial para vocês. Só uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, Carlos, como eu falei do dia, né, hoje é dia 27 de fevereiro, a orientação que nós temos é que vocês não postem a proposta antes de 1º de março, que deixe para postá-la a partir de 1º de março, certo? Porque até a presente data, a orientação é que, se postar agora, não vai contabilizar para o mês de março, fica como se tivesse que postar novamente em março. Então, vamos seguir essa orientação pelo momento e aguardar para fazer a postagem a partir de 1º de março. Isso. Como o nosso tempo está acabando, Sônia, eu quero pedir até desculpa, né, para o pessoal.
Nossa, como passa o tempo passa muito rápido, né, nessas demais. informações. A percepção de tempo aqui é outra. Eu vou pedir para vocês acessarem depois esse formulário, eu vou colocar no chat, vou dar disponível, vou colocar nos grupos também. Mas... Estou pedindo aqui, Carlos, para colocar no chat aqui da live agora. Tá. O link do Forms. Tá. Gente, caso se a live cair, a gente abre de novo, tá? A gente abre de novo, não se preocupa não, porque a gente tem um tempo limitado, a gente não sabia. Agora o Teams também está limitando o tempo de utilização. Mas é isso, tá? Então vale só para frisar, né? O cronograma de postagem e os gêneros textuais para cada bimestre que precisam ser trabalhados, tá? E aí a gente também vai estar disponível a todos aí para o que precisarem, tá bom? Desculpem não atendê-los na questão agora de tirar as dúvidas, mas essas lives agora a gente inicia a partir de agora, né, Sônia? A partir da semana que vem, os atendimentos individuais das escolas. Então a gente vai atender todas as escolas. Isso, a gente vai atender todas as escolas, todos os professores. Então as suas dúvidas, professores, já podem, quem não está no grupo lá, né, passa para o seu coordenador, as dúvidas o coordenador já passa para a gente, né, através dos grupos do coordenador, e os professores que tiverem já no grupo, já podem ir lá no grupo que a gente vai conversando para poder passar para vocês. Sônia, considerações? Não, é isso, o link do Forms, né, as dúvidas lá no grupo também, o grupo está aberto, nós podemos respondê-los a qualquer momento, no apoio que for necessário, ok? Agradecemos muito a presença de vocês. Tenham todos um bom dia. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, né, a todos pela presença. Eu acho que aqui no chat o pessoal deixou alguma coisa aqui. Não, ainda não? O link do Forms. Né? O link do Forms. Tudo bem. Então, nós já vamos encerrando aqui, tá? Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos também a do Leia, né, na sequência. Sim, o QR Code. Pedindo o QR Code. Vou colocar novamente na tela aqui para vocês. Só um minuto. Tá? Acho que apareceu aí. Apareceu, Sônia? Apareceu. Tá. E a gente vai colocar aí o formulário de presença, tá? Então, vocês fiquem à vontade e reforço, né, Sônia? Estamos aqui para apoiá-los, para ajudá-los e para organizar, né, e deixar organizado esse cronograma. Lembrando que a escola tem toda uma organização para a utilização desses dispositivos. E a gente tem que ser, né? É o que nós estamos falando hoje em todas as lives, está acontecendo do Khan Academy, enfim, de várias outras plataformas também, a Lura, enfim, está acontecendo, vai acontecer. Então é o que a gente está colocando, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vou então encerrar por aqui. A gravação nós vamos disponibilizar para os coordenadores e também para os professores para vocês assistirem. Desculpa aí a correria. Prometemos nos programar melhor para a próxima e fazer de uma maneira mais calma, tá? Então, a partir de semana que vem, né, a partir do mês de março, a gente já inicia aí o atendimento presencial e também individual, né, de cada escola. E essa semana tem, né, Sônia, OT com os coordenadores, né? E aí a gente vai deixar aí com eles também, tirar bastante dúvida dos coordenadores. Então, passe as dúvidas para os seus coordenadores e eles trazem para a gente na OT e a gente já vai ajudando nesse quesito, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau.